pode me chamar de Mephisto. Gente, o Mephisto apareceu. Finalmente, depois de tanto tempo, ele veio aparecer na série da Ironheart, Coração de Ferro, gente. Cara, eu tô surtando, eu tô muito feliz, cara, que ele veio aparecer. E o mais engraçado disso tudo é para pensar que a gente tá esperando o Mephisto desde quando lançou WandaVision, né? Quando aquela personagem fala, o diabo está nos detalhes, e a Agatha fala, não é o único lugar onde ele está. E o melhor é que o próprio ator que interpretou o Mephisto na série da Coração de Ferro veio a público falar, o diabo está nos detalhes, na sua conta do Instagram, cara. Isso eu achei muito bom. E é isso, gente. Eu tô maluco pra dar a minha opinião e contar tudo que aconteceu nos 3 últimos episódios da série Coração de Ferro. O diabo está nos detalhes, Beth. Não é o único lugar em que ele está. Sobre o episódio 4, eu achei o episódio 4 incrível. E eu achei bem interessante que ele explorou bastante o lado místico da Marvel, de poderes, de magia. E o episódio já começa com o personagem do Capuz e o primo dele invadindo uma casa que depois vai descobrir que é a casa do pai, não sei se é adotivo ou se é pai de sangue mesmo, do pai dele, né? E foi graças... E aí, meio que a gente corta e já vê a Hayley Williams, a Coração de Ferro, começando a estudar a capa do Capuz. E ela faz referência ao povo Kree, só que não faz sentido, porque literalmente ela nunca viu um Kree na vida. Ela pode até saber da existência dos Skrulls, mas ninguém nunca viu um Kree, nem ela mesma. Então não teria por que ela fazer essa menção a um Kree. Essa assinatura de calor com todas as fontes conhecidas. Wakanda, Kree, Stark, Pym, e não achei nada. A Hayley Williams tá entrando em loucura, tá ficando maluca com isso tudo que tá acontecendo. E aí a dela fala, por que você não liga pra Shuri? E ela fala, sim, vou ligar bem pra Shuri, sim. Então, Shuri, eu fui expulsa do MIT, eu me juntei com alguns ladrões e tem um cara perturbado com uma capa querendo me matar. Sim, eu vou bem ligar pra Shuri, sim. Bom, eu fui expulsa do MIT, eu me juntei a um bando de criminosos enfurecidos e agora eu tô prestes a levar uma surra de um homem perturbado com uma capa. Pode ajudar? No final, Ezekiel Stan acaba levando a culpa do assalto anterior que os assaltantes, junto com a Hayley Williams, fizeram. Ele leva a culpa do assalto, infelizmente, né? E a Hayley Williams vai até visitar ele e tudo. Mas ele xinga ela muito, tipo, muito. E fala várias coisas que no final das contas, eram verdade, sim. Ele falou que ela era mentirosa, que ela mente... várias coisas e tal, e de fato eram verdades. Mentindo ele não tá. Você mente, você trapaceia, você manipula. Você é capaz de fazer qualquer coisa que puder pra se salvar, mesmo que signifique machucar outras pessoas no processo. E inclusive ela constrói um relógio de proteção e ela dá tanto pra mãe dela quanto pro amigo dela. E ela entrega esses relógios pra que serve? Basicamente, quando rola tiroteio, o relógio cria uma proteção verde e tudo e tal, que faz a bala até ficar presa nessa proteção. E isso é muito útil. E o mais engraçado disso tudo é que ela, no início da série, ela queria dinheiro. Mano, imagina se ela não vende isso. Imagina o dinheiro que ela não ia ganhar com isso tudo. Spock. Spock? Uhum. Eu sempre penso em mim como a Uhura, mas... Por favor. A única coisa que vocês têm em comum é a cor da pele. De noite, a Hayley Williams fica até com dificuldade para dormir, de tão paranoica que ela tá. A mãe dela tá vendo meio que um programa na televisão de tiroteio. E aí, a Hayley Williams até quebra a porta e ela dorme até com a armadura, que ela fica toda paranoica. E o relógio aciona, né? E a mãe dela conversa com ela e tal. Ela fica tipo, o que tá acontecendo, filha? Aí a Hayley Williams fala, acho que eu vou precisar ir naquelas lojas de não sei o que, de poção, de cristal, esse bagulho de magia, tá ligado? E aí, elas vão até lá. Sabe, acho que você tá certa. Ando tão envolvida no trabalho e... talvez eu pudesse tomar um banho de aura ou fazer, sei lá, uma leitura de chakra, de limpeza sonora. Um pouco dessa magia que você sempre fala. Você quer magia? No que a mãe dela e a Hayley Williams chegam na loja, a Hayley Williams fala pra garota, a adolescente que tava lá, fala, tem como você dar isso daqui? E a garota e a mãe dela, a garota
adolescente usa meio que um teletransporte, uma magia toda maluca, pra poder se teletransportar pra um local lá de Karmatage, coisa assim. E lá ela estuda e ela fica apavorada quando ela descobre da origem do que vem o pedaço da capa do capuz. Ela fala, isso aqui é tipo muito obscuro, e ela só entrega pra Hayley Williams. A mãe da garota fala, esse local não é daqui, esse bagulho não é daqui, vem de uma das dimensões mais perigosas, né, e tal. E quando a mãe da Hayley Williams sai da loja junto com a Hayley Williams, ela fala, nossa, você vai continuar mentindo pra mim, não sei o que, não sei o que. E a Hayley Williams fala, eu vou continuar mentindo pra você, é pro seu próprio bem. E aí ela vai embora. Enquanto isso, na prisão, Ezequiel e Stan recebem uma visitinha do capuz. E eles estão planejando, né, como que ele vai sair lá da cadeia. E também eles estão planejando como eles vão derrotar. Eu juro por Deus, Harry, é melhor não entrar nesse traje. O quê? Harry, eu não posso te ajudar se você acabar morto ou na prisão. Pra onde você vai? O episódio 4 termina com a Hayley Williams tendo uma crise de pânico, de ansiedade. Ela revela pro amigo dela que, na verdade, a IA dela é a sua irmã. Ele fica bem puto com ela. Ezequiel e Stan conseguem fugir da prisão graças à ajuda do capuz. E o capuz, seus ladrões e o Ezequiel e Stan anunciam a caça Hayley Williams. O episódio 5 começa com a armadura da Hayley Williams sendo pega por um dos ladrões lá do capuz. E aí a gente vê que a garota com feitiços lá da loja e a Hayley Williams elas estão conversando sobre o que demônio ou que, sei lá, que coisa pode ter dentro do capuz. A garota feiticeira comenta que pode ser o Dormammu e que, inclusive, ela faz até uma referência ao ao Caecilius, o vilão de Doutor Estranho 1. Ela fala e tal que esse tipo de demônio é muito poderoso e que eles estão precisando de uma marionete pra controlar essa pessoa e que é fácil de controlar. E, inclusive, ela faz a referência ao Caecilius, que ela fala que o Caecilius, como o capuz, ele foi com marcas e tal, né? E que, né, é fácil de controlar. E aí a gente vê que os ladrões do capuz acabam entrando na loja, a garota com feitiços foge, a Hayley Williams consegue se virar com o seu relógio e depois ela consegue libertar sua armadura e tem um take muito bonito que ela meio que dá um soco no caminhão e o caminhão vira, sério, muito lindo. Só que aí chega o Caecilius, e acaba com ela, dá vários choques assim na armadura e acaba com a armadura da Hayley Williams. Resumindo, a armadura da Hayley Williams acaba ali, toda destruída. E aí, no final, o Caecilius até meio que ele só deu um chega pra nela. Ele não matou ela, ele só falou, sério, sai daqui, corre, tá ligado? E aí, ela vai embora e aí a gente vai ver o que vai acontecer com ela, né? Você tem que sair de Chicago agora. Se o Parker descobrir que você ainda tá viva, ele não vai ser tão piedoso. E então a gente avança na história e a gente vê que a Hayley Williams, ela constrói aquele negócio que dá pra você ver visões do seu passado com aquele holograma lá. Aquele mesmo que foi visto em Guerra Civil, no filme Capitão América Guerra Civil, que o Homem de Ferro conseguiu fazer, ter precisado de muita grana pra fazer, e que inclusive ajuda até na psicologia. Ela viu lembranças dela conversando com o pai dela, um momento muito bonito. E a mãe dela ela conseguiu o carro do pai dela de novo, antigo, mas só que mais limpo, mais bonito e tal, aquele vermelho e preto. Nossa, aquele vermelho e preto é muito bonito, aquele carro é muito bonito. E o capuz questiona o Ezequiel Stan se ele matou ou não a Hayley. Uma das bandidas fala que sim, ele matou sim. Só que depois rola uma briga entre o capuz e os bandidos, que eles começam a questionar: por que você matou aquele ladrão lá que saiu daqui? Por que você matou ele? Você vai matar a gente também? E aí todo mundo é demitido. Todo mundo é demitido. Que? Estão demitidos! Todos vocês! Então a Hayley Williams chamou, né, aquela garota que sabe de feitiços, e ela pediu ajuda dela pra conseguir juntar a armadura dela mais a magia pra poder conseguir derrotar o capuz, porque o capuz é difícil de derrotar, pois ele usa muita magia, e a Hayley Williams não tem magia na armadura dela, e a armadura dela tá toda ferrada. E então, com o carro, ela conseguiu reconstruir a armadura, né, com aquele carro do pai dela, ela conseguiu reconstruir a armadura dela, que é muito bonita por sinal. E então eles fazem os símbolos, tudo e tal, e a gente corta a cena, a gente acompanha o capuz e o Ezequiel Stan indo invadir a casa do pai do capuz
E ele ameaça o pai dele. Se tu não ameaçar, eu mato você. Ele pra ele assinar um contrato que aí a casa e a grana do pai dele vai ficar tudo pra ele. Tipo, tudo vai ficar com ele. Mas aí, o pai dele assina, o pai dele sai da casa, infelizmente, né, senão ele ia morrer. E meio que o capuz, ele fica com tudo, mas ao mesmo tempo fica sem nada. E o episódio 5 termina com a Hayley Williams juntando a magia mais a tecnologia. E no final, meio que a amiga, a IA dela acaba desaparecendo, porque não dá pra juntar magia mais tecnologia, né, gente? Não dá, isso não existe. E assim termina o episódio 5 da série Coração de Ferro. Harry? O que tá acontecendo? Eu não sei. Droga. Alguma... O episódio 6 já começa com a gente vendo que o assalto do capuz lá que a gente viu, lá no início do 4º episódio, 5, não lembro, a gente viu que ele e o primo dele iam fazer um assalto na casa do próprio pai. Não deu certo, infelizmente. E meio que no momento mais difícil da vida do capuz, o Mephisto aparece. Ou pelo menos um cara que a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é. A gente não faz ideia de quem é. E ele faz um trato e tal, de dar o capuz e ele vai ter tudo o que ele quiser. E aí o Mephisto fala que ele vai tirar uma coisa da vida dele, mas é algo que ele nem vai sentir falta. E sim, é a alma dele. E é assim que começa o 6º episódio da série Coração de Ferro. Uau! Esse uísque, nessa calça, é uma mancha de $1000. Do que se trata isso? Depois a gente vê uma batalha épica entre o capuz mais a Hayley Williams. E cara, essa batalha é épica. E como a gente vai vendo na batalha, o Mephisto, quer dizer, o capuz, ele vai virando cada vez um demônio. Ele cada vez começa a se transformar, sabe? Ele começa a ficar mais demoníaco. E tem uma hora que ele tá precisar matar a Hayley Williams e a gente descobre que aquilo era só uma ilusão e ela aparece de verdade e acaba com ele. E meio que você pensa, acabou, né? Não acabou ainda. O Mephisto aparece pra Hayley Williams e aí ele revela já pra ela de cara e ela pergunta, tá, quem é você? E ela fala, eu sou o Mephisto. Cara, nessa cena, era muito óbvio que era o Mephisto. Naquela cena lá que era muito óbvio, desde quando a série começou, eu sabia que era o Mephisto, era muito óbvio que ele ia aparecer na série, não precisava nem ter sido confirmado que ele ia aparecer, mas foi bem legal. E aí meio que a gente descobre, né, que era o Mephisto esse tempo todo. E, e aí ele até faz, ele meio que já quer fazer um trato com a Hayley Williams. Ele pensa, eu dou sua amiguinha de volta e eu tomo alguma coisa da sua vida, mas você nem vai sentir falta. E você pensa, a Hayley Williams não aceitou, né? A Hayley Williams dos quadrinhos não aceitaria. Mas não, ela aceitou o trato. E sim, ela trouxe a amiga dela de volta, mas trouxe uma marca. Ela meio que acorda como se fosse um sonho. E no que a gente vê, a amiga dela tá lá. E ela abraça a amiga dela, chora um monte. Só que no que a gente tá vendo, ela começa a aparecer escamas no braço da Hayley Williams. E aí acaba a primeira temporada da série da Hayley Williams. Sério, gente, que série incrível. Quando foi divulgado, eu não achei que ia ser lá essas coisas, porque a personagem eu não acho tão carismática no filme de Wakanda pra Sempre. Mas, gente, nessa série, ela conseguiu bastante desenvolvimento, o Capuz conseguiu bastante desenvolvimento. E eu fiquei abismado, gente, que finalmente, depois de tanto tempo, lá de 2021, o Mephisto finalmente apareceu. E de quebra já fez um trato com a Hayley Williams, né? Infelizmente, talvez não tenha uma segunda temporada, porque a série não foi lá essas coisas. Pelo menos pros críticos, mas pra mim foi uma série muito boa. Devia ter sim uma segunda temporada, até agora essa segunda temporada não foi confirmada. E olha que a série já saiu faz um tempo, né? Lá em junho desse ano. E, cara, sobre a série, eu dou nota 8. É uma série incrível. Merece sim uma segunda temporada. Eu acho que é bem merecido, merece sim uma segunda temporada. E espero que no futuro ela seja mais reconhecida na série de super-heróis, que é uma série muito boa e que devia fazer fama. E espero que tenha uma segunda temporada, né, mostrando as consequências da Hayley Williams depois dela ter feito esse trato com o Mephisto. Mas é isso, gente. É isso, falou e até outro vídeo. Tchau!